Bom dia a todos. Eu sou Paulo Fontes, desembargador do tribunal, e fiquei honrado com o convite da doutora Terezinha para receber e apresentar aqui o nosso palestrante do dia de hoje, o senhor Stephen Little, que é um irlandês radicado no Brasil já há, me parece que 17 anos, não é? Então, com esse tempo já conseguiu talvez compreender um pouco esse pequeno atraso no início da palestra. Então, nós ficamos mais à vontade. O Stephen tem uma formação muito grande, ele é físico e é budista também, ordenado, e ele, há 21 anos, se dedica a esse ramo da meditação, eu vou dizer assim, que hoje é conhecido como mindfulness, ou atenção plena. E é sobre isso que ele vai nos falar hoje, né? Ele também que é professor e um dos mentores da The School of Life Brasil, que também tem trabalhado nesse domínio. Eu pude, pesquisando um pouco sobre o trabalho do Stephen Little, eu pude ver uma matéria que me interessou, uma crítica que ele fez a uma certa banalização desses conceitos de mindfulness, desse tipo de meditação, a certa superficialização dessas noções hoje em dia e como isso pode ser vivido por nós no mundo ocidental. Então, achei muito interessante, estou muito curioso com a palestra, agradeço pela presença generosa no nosso evento, cumprimento a doutora Terezinha pela belíssima semana que nos tem propiciado em comemoração aos 30 anos do nosso tribunal. Estendo os cumprimentos à sua equipe, doutora Raquel Perrini, que também cumprimento, e todos os servidores envolvidos aqui, que eu cumprimento na pessoa da Flávia. Então, meus parabéns também a todos pela organização do evento. Doutora Raquel quer falar alguma coisa? E, em seguida, já passaremos a palavra ao Stephen Little. Muito obrigado a todos. Bom, serei muito, muito breve, porque a nossa curiosidade é maior para ouvir o doutor Stephen. E repito as palavras do Dr. Paulo Fontes, agradeço muito a presença de todos. É sempre um prazer fazer evento para todos os funcionários, não só para juízes. E eu acho que a equipe do tribunal e os servidores são o coração do tribunal. A gente precisa estar equipado, precisa estar junto, né? E uma equipe motivada faz um trabalho melhor. É isso. Vamos ouvir o Dr. Stephen, que terá, com certeza, uma palestra de excelência. Obrigado. Você quer sentar lá? Vamos ver. Tá. Ótimo. Bom dia. Obrigado pelas palavras, Dr. Paulo, doutora Raquel, e pelo convite. Muito bem. O quanto você está, neste momento, consciente do seu corpo aqui? O quanto você está consciente, neste momento, das sensações de contato entre o corpo e a cadeira que está recebendo ele? O quanto você está consciente da sua postura, da forma do seu corpo? Talvez tenha uma dor desnecessária. E talvez você pode ajustar a postura, né? O quanto você está consciente do ar entrando nas suas narinas e saindo delas neste exato momento? O quanto você está consciente da vida dentro do seu corpo neste momento? E o quanto você está consciente do que você está, de fato, vivo aqui, sentado,
olhando para cá. Até o quanto você tem de consciência do que você está consciente, do que você está vivo, sentado aqui, olhando para cá. Então, estas perguntas me fascinam faz uns 28 anos. Né? Na verdade, eu dediquei a minha vida a essas perguntas, de certa forma. E eu me dediquei a uma pergunta específica, mais abrangente. O que significa viver? O que significa viver? E logo depois de chegar aqui no Brasil, eu fui para a Europa, eu fiz uma capacitação num programa conhecido internacionalmente, inclusive na época do Dr. Alberto e com a Célia, a gente ofereceu o curso de 8 semanas. Aqui tem algumas pessoas até que participaram. E junto pessoas em turmas, pessoas que sofrem de estresse e dor. E seguindo o protocolo internacional, desde 2005, ofereço cursos de 8 semanas em mindfulness, o valor do momento presente. E nestes anos, o que me impressiona é a percepção de adultos inteligentes e altamente capazes, que nem vocês, vivendo vidas complexas e responsáveis, que ficam surpresos na hora de perceber o quanto andam no dia a dia, perdendo a percepção da sua própria vida. Né? Muita coisa pode passar batido. Não é curioso que, como ser humano, estamos vivos e, ao mesmo tempo, vivemos de tal forma que a gente pode até perder a percepção da nossa própria vida. Eu acho curioso. Então, o que significa viver? O que significa viver? O viver é vontade. E uma coisa que a gente pode falar sobre esse querer humano, uma verdade sobre esse querer de estar vivo, é uma verdade que é difícil refutar. Todo mundo quer viver algo melhor. E ninguém, no fundo, quer sofrer. E provavelmente, se for pensar, você veio para cá por causa dessa busca antiga dentro de você. Que em algum canto da sua vida você não está bem. Você quer arrumar aquele canto da sua vida para viver algo melhor. Todo ser humano tem dentro dele ou dela um movimento de querer deixar para trás um estado de mais sofrimento e viver um estado ou uma vida com menos sofrimento, com mais bem-estar ou paz. E é todo mundo. Não, talvez vocês vão pensar, mas peraí. E o mau humor? Se for pensar, essa é uma boa pergunta. Aquele vizinho meu, colega que sempre vem de mau humor, parece que ele não quer algo melhor. Não, eu não sei sobre vocês, mas quando eu estou de mau humor, não é que eu quero brigar, eu vou brigar. Só que quando eu olho para esse querer, eu quero brigar para pelo menos nesse inferno sentir um pouco mais produtivo.
E não sei sobre vocês, talvez é só irlandês, mas se eu não conseguir brigar, eu vou levar todo mundo comigo para o inferno. Porque um pouco de companhia faz bem, né? Todo mundo quer algo melhor. E provavelmente você conhece alguém que quer emagrecer, ou quer virar menos dependente do celular, ou quer explodir menos e rir mais, ou ficar mais contente com aquilo que já tem. Né? Todo mundo quer algo melhor. Até está na bandeira brasileira. É universal, não é só do povo brasileiro, é nós. Todo mundo quer algo melhor. Até ciência hoje em dia não tem evidências nenhuma para refutar esta verdade. E se quiser, você pode pesquisar. Tem o americano neurocientista, especialmente Sam Harris, que está no TED mostrando isso. Né? Ok, mas espera aí. Muito bom. Só que emagrecemos e engordamos depois. Né? Fico de jejum da internet por umas 2, 3 semanas e depois tudo volta de novo. Né? Eu vou parando, né? Freando aquelas explosões para dar mais risadas. E daí, puf! Ou seja, se for, bom, eu não sei se eu preciso convencer vocês, mas esse tal de viver não é fácil. É www.nãoefácil.com.br, pelo jeito. Vontade não é suficiente. E não sei, eu não consigo nem contar quantas vezes eu ouvi uma frase assim. Como é que eu repito os mesmos comportamentos que eu não quero e não consigo viver a vida que eu quero viver? Devo ter algo dentro de mim melhor do que só isto. Então, parece que dentro do ser humano existe sim essa força, essa vontade de viver melhor. E, ao mesmo tempo, umas forças que não querem e nem sabem como. E o nome desse tipo de sofrimento é estresse. Ou pelo menos esse é o nome que a gente usa faz umas décadas aqui no Ocidente. Estresse. E por que o ser humano, que nós não conseguimos viver a vida que a gente quer viver? Por que tanto sofrimento desnecessário? Né? Então, todas essas perguntas me fascinam. Inclusive, eu vou fazer várias perguntas hoje. Né? Só estou me esquentando aqui. E talvez eu não vou trazer uma resposta para essas perguntas, porque tem vários fatores. E outra coisa, apesar do que é linda, eu acho que a resposta não está na bandeira brasileira. Eu vejo pistas, talvez, nas falas cotidianas, nas mesas de jantar, na rua, no escritório. Por exemplo, só alguns exemplos. A festa foi um horror. Me senti um peixe fora d'água. Na hora que o bicho pegou, virei outra pessoa. Só depois me dei conta daquilo que eu fiz. Fiquei fora
de mim. Uma coisa que me prende aqui no Brasil é essa riqueza, porque, não sei se vocês sabem, mas em inglês, a nossa maneira de expressar essas coisas é muito pobre. E também é falta de precisão. Você tem esse fora. Que é super preciso em termos de descrição de um momento nítido de estresse. Fora. Qual porcentagem da sua vida você fica fora de si? Então, o que é curioso sobre essa questão aqui é que talvez um dos fatores subjacentes que me impede a viver o bem-estar é que eu não estou realmente vivendo. Talvez não é uma questão de vontade. Inclusive, provavelmente, vontade não falta. O que falta é presença, é percepção. E esse é, depois desses anos, aquilo que eu quero trazer para cá. Né? Talvez, quando não estou bem, aquilo que eu faço naquela hora é justamente o que me distancia do bem-estar. Talvez o que mais impede aquele movimento que eu quero, né, é justamente o fato de que eu vivo fora, resistindo, não querendo esta, querendo outra experiência. Fora. Então, eu vou dedicar alguns minutos para continuar com essas reflexões e aos poucos incluir vocês mais e mais nisso. Para descrever dois hábitos muito fortes no ser humano, de desconexão, de ficar fora de si. E daí eu vou apresentar umas reflexões e uma prática, uma vivência voltada para o momento presente. Ok? Então, o fora e vamos olhar aos poucos também para a presença. Só que uma coisa, né? Vamos pegar um exemplo simples. Quando você está andando, caminhando, indo para algum lugar, a sua tendência naquele movimento de caminhar é de prestar atenção no seu corpo em movimento e sentir, enquanto está indo para lá, os movimentos, as impressões, né, do ar. Ou será que o ato de caminhar se tornou uma chance de ruminar sobre aquela reunião que você teve com o chefe, ou vai ter com o chefe, ou se preocupar sobre aquela conta bancária, né, que está meio... Né? Então, o ser humano, nós temos uma incrível tendência, né, de ficar naquilo que a gente chama de piloto automático. Né? O que seria esse piloto automático? O piloto automático é a nossa tendência de fazer N coisa ao mesmo tempo que não combinam. Né? E é de viver em função de resultados e se tornar um fazer humano. É comer e ao mesmo tempo mexer com o celular. É ficar de certa forma correndo atrás tanto de coisas no futuro que não existe mais uma pausa renovadora durante o dia. Esse é o piloto automático. Ah? E todo mundo faz, é compreensível, especialmente numa vida acelerada, só que eu quero trazer
consciência para esse estado. O custo disso é alto. Porque tem experiência, só que não há atenção. Essa é a definição do piloto automático. Há experiência, mas não tem atenção. E o custo é, tomada de decisão ruim, saúde prejudicada e relações que a pessoa está olhando falando, oi. Então, piloto automático. E a sua participação vem agora. Em quais situações do dia a dia você reconhece essa tendência sua, primeira pessoa, de entrar no piloto automático, sabendo, e quero deixar isso claro, que eu não estou oferecendo uma chance de você ver o que você está fazendo de errado. Todo mundo cai nisso. Então, é mais uma chance de reconhecer e trazer consciência para uma tendência automática que é universal. É uma maneira de viver. Então, o que eu sugiro, apesar do que a gente, mesmo com esses poltronas, cadeiras fixas, vire para uma pessoa ao lado de você. Ou duas pessoas. É melhor sair da blá, blá, blá minha. E vocês trocam a sua experiência sobre esse aqui. É fascinante. E não é monólogo. É troca. Fala sobre o seu piloto automático e a gente já volta. 2 minutos. Mais uns segundos.
Ok. Muito bom. Não faltou conteúdo. Não. Eu acho que acertei. Piloto automático. Parece que vocês estão querendo falar sobre isso faz tempo. Mas talvez faz tempo ninguém mencionou o piloto automático. Eu trabalhei por 4 anos no Hospital Einstein com pacientes oncológicos, né? E ainda recebo pacientes de lá no meu curso aqui perto, no meu espaço. E lá é muito curioso. As melhores equipes têm esse frase, esse nome. Eu lembro várias vezes nas reuniões. Chame atenção para aquela equipe lá, porque parece que estão entrando no piloto automático. E no hospital ou em qualquer lugar. Não é que é inimigo, é só que tem que ter consciência disso, porque o prejuízo é enorme. Especialmente na tomada de decisão, imagina enfermeira. Então, piloto automático, não existe uma outra espécie de atenção ou de desconexão, que é muito parecido com o piloto automático e é mais sutil e talvez mais nocivo. Então, esse aparece claramente num conto irlandês, O Caso Doloroso, escrito pelo irlandês James Joyce. E no início desse conto famoso em Dublineses, o Joyce descreve a personagem principal, Sr. Duffy, assim. Sr. Duffy vivia a pequena distância do seu corpo, observando os próprios atos com olhares furtivos e desconfiados. Né? Então, esse é diferente do que piloto automático. Né? Aqui a gente tem um retrato muito bom da atenção alienada. E na atenção alienada, Sr. Duffy tem atenção, sim, mas não tem experiência, porque ele vive distante da experiência. Né? Então, é diferente do piloto automático. É viver distante de tudo. Como se fosse alguém olhando de fora para o que está acontecendo. E essa é atenção alienada. E é sutil. Mas como a gente consegue chegar numa vida alienada assim? Um exemplo, uma fonte, é na infância você querer agradar os pais, sendo um bonzinho ou bonzinha. Até que mais tarde na vida você não consegue saber de fato como está. A sua referência externa para tudo faz que, na hora de saber como estou, você refere a uma autoridade externa que você tem que obedecer. Então, nesse estado, é fácil que uma pergunta simples, como estou, vira como eu deveria estar. E esse é o prejuízo de viver de forma distante. Tá? E essa é a atenção alienada. Quando estou alienado da minha experiência, né, eu tenho somente uma impressão fraca, né, daquilo que está acontecendo aqui dentro, por causa da distância. E é sutil, tem outras fontes que eu posso listar dessa forma de atenção. Por exemplo, estar bombardeado constantemente por mensagens de marketing. Esse é um bom exemplo. Ou de ter uma criação na infância dura demais, ou permissiva demais, sem limites. Pode trazer isso no longo prazo. Né? Resistir tomar responsabilidade pela minha própria vida.
esta outra fonte, né? Senso de culpa, né? Ao invés de ter o saudável vergonha, mas culpa, ruminando, fiz algo errado. Trauma emocional, confundir euforia com felicidade, excelente fonte de alienação. Até, talvez, uma má orientação de um instrutor de mindfulness que fala, na hora de uma prática, observe os seus pensamentos. Né? Ou perceba aquela vontade de matar como se fosse no corpo de uma outra pessoa. Eu já ouvi isso. Né? Todos são bons exemplos de fontes da atenção alienada que caem nisso. Eu fico longe, não sabendo como estou. Né? Então, estes dois tipos de atenção, piloto automático e alienação, são fontes de desconexão, de ficar fora. E são compreensíveis. Todo mundo cai nisso. Todo mundo cai nisso, em algum momento. Né? A questão é, aqui hoje, né, sabendo que a gente cai nisso, qual é o custo? Porque podem se alimentar, né, uma vida em que muita coisa passa batido, inclusive a minha própria vida. Né? Então, será que existe uma maneira em tempo real de juntar a minha percepção, a minha atenção e a experiência para viver o que está acontecendo, seja qual for? E eu digo sim. E eu trouxe todas essas outras informações para destacar, né, mindfulness. Mindfulness é um estado inato, uma forma de prestar atenção no ser humano, que nasce do valor de querer, de fato, viver. Né? De perceber o que está acontecendo enquanto está aqui. É perceber, sim, opa, olha, eu estou fora, eu estou distante. E daí, vir para dentro. Né? É saber, sim, eu estou no automático, estou distante. E, ok. É, e, naquele momento, renovar presença. É uma renovação constante que vem de viver, né, curioso, para momentos em que, né, por algum motivo provavelmente compreensível, eu não estou aqui, e tomar a decisão, espera aí, como estou? O que está aqui? Né? Para renovar presença. E essa presença, esse juntar da atenção com experiência, é curioso. Tende a favorecer espaço interno e boas decisões. Então, esse é o tal de mindfulness. Né? Eu só estou começando a dividir com vocês algumas percepções que vieram desses últimos anos de juntar pessoas, de conversar, de cuidar da minha prática, que começou em 91, em Dublin, no frio, e também de fazer parte de colaborações. Essa colaboração foi não a mais recente, mas o fruto mais recente que foi publicado no jornal suíço no ano passado. Esse é o fruto de uma pesquisa na parceria com o SESI, que levou a nossa adaptação do curso de 8 semanas de redução de estresse baseado em mindfulness para várias empresas. E o que a gente descobriu, junto com a minha equipe muito querida, que é Shirley Lacerda e Elisa Cosazzi, eu falo a minha equipe, não é a minha equipe, eu chamei eles, mas na verdade a gente trabalhou juntos e mostramos
depois de conduzir vários cursos de 8 semanas em empresas aqui no Brasil, que se sem o funcionário sair da empresa, né, participando em um encontro por semana, né, curto, e tendo um espaço dentro da empresa de fazer uma pausa renovadora, estresse cai, a ansiedade cai, depressão cai, e a tensão aumenta, que favorece menos acidentes. Esse foi um dado que eu quis ver. E foi esses dados, ou esses impactos foram replicados em vários grupos, e também os benefícios foram sustentados por pelo menos 2 meses depois do estudo. Esse foi a primeira vez, e é o único estudo sobre mindfulness nas empresas aqui no Brasil até agora. Tá? E fico super contente com isso. E nas conversas com pessoas, vocês podem imaginar, é muita conversa para ver, né, o que acontece, coisas que impactam de forma benéfica e coisas que não. Eu aprendi muito. Porque no início eu falava muito, observe os seus pensamentos. Entendeu? Eu estou falando de experiência própria aqui. Ok. Não, eu quero só rapidinho dividir algo com vocês. Porque os jovens que vêm, tá? Depois de algumas semanas de voltar para o momento presente, com as práticas que eu vou ensinar para você daqui a pouco, os jovens dizem, olha, Stephen, sabe o que eu estou percebendo? É algo novo. Eu tenho divisão de atenção. E esse hábito eu não percebi tanto antes. É agora que eu estou vendo que até eu consigo conversar com você, mas eu já estou pensando sobre algo melhor depois. E uma jovem falou para mim, eu virei expert em fingir que eu estou escutando. Eu me identifiquei com ela. Mas, enfim, e os idosos, pessoas que estão saindo da carreira, é muito curioso que esse pessoal vem já com leitura feita. E muitas vezes já fizeram no internet práticas e vêm com uma postura mais sóbria. E falam, olha, eu estou sofrendo. Porque eu viajo com o meu marido ou a minha esposa e eu não estou presente. E esses anos agora de eu me aposentar deveriam ser os mais importantes da minha vida. É outro que falou, eu passo tempo com os meus sobrinhos e não estou na mesma vibe. Não estou no iPhone, o iPod, o whatever, mas eu não estou curtindo a brincadeira brincar com os netos. E daí uma pessoa falou, eu comprei um monte de livro durante esses anos todos e agora eu chego no 3º parágrafo. Estou assustado, estou em outro lugar, não consigo nem ler. E foi ele que falou, eu não me sinto bem em nenhum lugar. Que é uma frase muito curiosa e forte de estresse. Eu não me sinto bem em nenhum lugar. E a minha pergunta para esse pessoal é mais ou menos sempre assim. Qual é a emoção predominante dentro dessa insatisfação? Dentro dessa divisão de atenção? E a resposta número 1 é inquietação, ansiedade. Número 1. Então, o corpo envelhece, seja mulher, seja homem. Não tem nada que a gente pode fazer para impedir o fluir do tempo. Esse pelo menos eu sei da cuca, mas talvez eu não desceu esse. Mas o corpo conta a história. Só que, em paralelo, tem um processo que não é físico, é emocional e mental. Em quem eu estou me tornando? Em quem eu me tornei, como estou e em quem eu quero me tornar. Porque... Thank you. You were the only participant. Esse é curioso, né? É um tipo de mensagem que a gente pode até interpretar. Né? Yeah. Quer participar? Bom, enfim, talvez venha de novo. Eu acho ótimo essa voz aqui.
Mas, enfim, vamos lá. Tem um processo em paralelo que é em quem eu me tornei, como estou e em quem eu quero me tornar. E não sei se você sabe disso, mas o impacto de grandes decisões na nossa vida são óbvios. Uma grande decisão tem impacto. Mas tem certos estudos que estão mostrando que são as microdecisões que têm um impacto maior. E é justamente microdecisão, de atenção, de reação emocional, é justamente essas reações e decisões que passam batido. Sacou? Então, essa imagem aqui eu trouxe porque mostra a tomada de decisão, especialmente microdecisão, que deixam uma marca. Porque para cada reação emocional que eu tenho, eu reforço aquele padrão no futuro. E eu já tenho correntezas dentro de mim reforçadas. E vocês vão me conhecer não através do meu nome, mas através dos meus hábitos. É assim como a gente se conhece. Ah, ele gosta de X, ele não gosta daquilo. É hábito. Como um hábito se instala no ser humano? Repetição. Exatamente. Do quê? Do quê? O que a gente... Comportamento é ação. Se você quer aprender a fazer malabarismo, bom, umas 6 semanas praticando todo dia, talvez. Sem prática é pouco viável, mas... Então, o papel da mindfulness está nisso. Se eu não estou com mãos na massa, para onde eu estou indo? E com essas conversas com as pessoas, no trabalho especialmente, o que eu estou vendo é que entre entrar na carreira e sair, tem algo que impacta na nossa saúde emocional. E tem uma opção. Eu posso, trabalhando tanto, me virar uma pessoa íntegra, presente, saudável, para eu me aposentar no final e viver bem. Ou eu posso deixar muita coisa passar batido e me tornar uma pessoa desintegrada. E justamente na hora dourada, supostamente, se eu chegar lá, e daí? Em quem eu me tornei? Não, curioso, em 2008, 2 neurocientistas, Matthew Killingsworth e Daniel Gilbert. Daniel Gilbert é grande nome na neurociência. Eles se juntaram e criaram um tipo de WhatsApp, um aplicativo que eles mandaram para um grupo grande internacional na pesquisa deles, mandando várias vezes por dia 3 perguntas. Blim, blim. Então, primeira pergunta. Antes de responder, o que você estava fazendo? Mando de volta. Segunda pergunta. Você estava presente naquilo ou não? Sim? Não? Mando de volta. E a emoção naquele momento? Mando de volta. O que eles descobriram, juntando os dados, é que, em média, o ser humano vive 47% do tempo fora. Não estamos presentes metade dos nossos momentos aqui no planeta. Se é dado científico. O que é bom saber é que essa porcentagem não é plástica. Ou, desculpe, é plástica, não é fixa. Essa porcentagem não é fixa, é plástica. E isso quer dizer, eu consigo diminuir esse. Mas, na média, é isso. No piloto automático, se você quer continuar com aquilo como força dominante, metade da sua vida vai ficar sem. E o que eles descobriram da resposta da terceira pergunta é que a emoção mais relatada foi a ansiedade. E para a saúde, a ansiedade não entra na caixa de bem-estar. Uma mente que divaga é uma mente infeliz. Então, eu acho que essa é uma maneira de resumir com um dado científico. Esse é da Brevia. Esse é um jornal, não é brincadeira. O Frontiers também, mas esse é de peso forte na saúde.
E é uma sabedoria que foi conhecida muitos anos atrás. Ok, now, eu acho que eu estou agora querendo mudar o foco para fazer vivências. A sequência até agora faz sentido? Parece que vocês estão... Né? Ok. Bom, parece que sim. Ninguém dormiu, pelo menos. Bom, então, eu quero conduzir uma vivência com vocês. Na verdade, duas. E essa é a hora de, talvez, colocar papel e caneta em outro lugar e a gente vai vivenciar algo. E a vivência que eu trouxe é uma vivência que eu trago para quase todo lugar hoje em dia, para conseguir, juntos, investigar esse estado que a gente está chamando de mindfulness. Tá? Então, não precisa baixar aplicativo ou nada assim, é muito simples. Inclusive, esse pode ser a coisa mais simples que você vai fazer hoje. Porque essa sala está cheia de janelas e cada janela, pelo jeito, tem cortina. Cada corpo aqui tem 2 janelas humanas. E cada janela tem cortina. E aí estão funcionando. É a pálpebra. Então, essa é a vivência da pálpebra. Eu tenho vergonha de falar isso, mas eu só percebo que eu tenho pálpebras normalmente quando não uso elas. Né? E é o olho que diz, oh, esqueceu. Né? Então tem um retorno. Porque a pálpebra tem uma função incrível. Né? Que nem bocejar. Quando a gente fala sobre bocejar, todo mundo começa, e agora estou vendo esse aqui. Em frente de mim. Estão funcionando, gente. É isso. Então, o que a gente vai fazer não? Se prepare. A gente vai deixar a pálpebra aberta e depois vamos fechar a pálpebra. E depois vamos abrir a pálpebra. Não, se você quer sair gritando, não aguenta mais, agora é a sua chance. E eu só vou acrescentar mais uma coisa, porque já começou. É uma vivência de percepção. Então, o mundo externo, aqui fora, onde se abre para impressões da sala, do mundo visual, ou da temperatura, ou dos sons, uma impressão que você não percebeu antes, que escapou da sua percepção. É mais fácil para mim, porque eu venho para cá muito pouco. E esse é o clima da vivência toda. Se abre para algo que você não percebeu antes. Ok? E agora deixa a cortina fechar. Se não estiver confortável com os olhos fechados, pode deixar a pálpebra quase fechada. E se for fechar, feche de forma leve, para que você pode ainda perceber a luz da sala sendo transmitida através da pele da pálpebra. E mantenha a sua percepção da sala, do mundo externo. Torna-se consciente de qualquer impressão que estava passando batido, mas que agora está começando a captar. E agora perceba a sua postura, a forma do corpo aqui. E talvez, na postura, você talvez percebe alguma dor desnecessária que você pode ajustar para aliviar. A busca para bem-estar. E oriente a sua atenção para o fato de que você está aqui vivo. Sentado, respirando. E se abre agora para impressões internas. Preste atenção na parte interna do corpo.
se abre para qualquer impressão interna. Seja prazerosa ou não. Especialmente se abrindo para qualquer impressão interna que estava passando despercebida antes e que agora está mais óbvia. E levemente oriente a sua atenção agora para as pálpebras. E estamos no inverso agora, saindo. Então, abre as pálpebras aos poucos. E se tiver a vontade de manter as pálpebras fechadas, é compreensível. Só que já foi. E acrescenta agora, além da percepção interna, a percepção do mundo externo. É isso. Assim é uma pausa de mindfulness. Tem mais, só que por enquanto é suficiente. Né? Alguém relata alguma impressão dessa curta vivência das pálpebras? Do mundo externo ou do mundo interno? Uma impressão que você não estava registrando antes, mas que apareceu quando fez a pausa? O som do ar-condicionado. Não, isso já está acontecendo, é constante. Só que a nossa atenção já é feita, é construída para selecionar certas informações de prioridade e filtrar outras. Se é coisa que acontece e a gente nem sabe que está acontecendo. E é até saudável. Só que a pausa faz que a gente inclua uma percepção periférica e inclua informações importantes, talvez internas também. Alguém tem um exemplo de uma impressão interna que não estava percebendo antes? Do corpo, por exemplo. Eu sinto um clima de apoio na sala neste momento para você. Obrigado pela fala corajosa, porque eu sei que é difícil falar em público e é realmente isso. Eu lembro uma mulher que veio para uma roda à noite aqui perto e foi obviamente depois de um congresso ou entrevista, ela estava super bem vestida na primeira fileira, e a gente fez essa vivência, e eu falei, e daí? Novas percepções? E ela falou, tive. O que foi? E ela fez isso aqui. Ela falou, estes sapatos estão muito apertados. E deu, nas pessoas, uns 50 pessoas, deu aquela leve gargalhada. E eu perguntei para ela, e ela falou, não, percebi. Estou usando esses sapatos o dia todo. Então, talvez algo parecido aconteceu. Algo aconteceu com você, parecido. E ela abriu os sapatos. Não, parece bobagem, mas tudo sobre a vida está dentro daquele momento. Ela me ensinou muito, muito, muito. Isso é uns 5 anos atrás. E o clima na sala, naquele momento, dela abrindo os sapatos. Não, eu não posso mentir. As pessoas não subiram nas cadeiras falando, tira. Mas havia um clima de apoio. Porque, na verdade, quando tem uma roda saudável de pessoas ou uma sala que nem essa aqui, o ser humano até quer que o outro não sofre. Se você quer viver no coletivo, esse é o segredo. Né? Cooperação é uma boa ideia, só que fica só a ideia se não tem essa conexão
com aquilo que move você e está no corpo dos outros. Mesmo que talvez tenha algo que instalou que é meio assim, o que não falta é vontade. É isso que eu aprendi com vocês nesses anos. Vontade. Não, vocês subiram aqui num elevador meio bamba até aqui. 25º andar. A vontade não falta. O que falta muitas vezes é percepção. É percepção. E esse é a questão que a gente trouxe hoje. E é curioso. Né? A gente pode perder percepção por motivos compreensíveis. Então, só para colocar algumas ideias em cima desse estado de mindfulness, só para vocês saberem, assim como o piloto automático e atenção alienada, é uma forma de prestar atenção. E tem várias formas de atenção. Tem multitasking, tem excesso de atenção, né? Foco demais. Mas mindfulness é voltado para o único momento que a gente tem, e este momento aqui, agora. Tá? É o único momento que a gente tem para escutar, ou falar, concordar, dizer não, né? Dar risadas. E o respirar. O momento presente. E o que é curioso, e que espero que vai ficar mais curioso até o final, aqui, é que mindfulness depende de uma decisão pessoal. É intencional. E também não é constante. É uma renovação que a gente tem que cuidar. Tá? A gente se perde, né? A gente se desliga, a gente se desconecta, faz parte. Né? E a intenção da prática é, venha, de volta. E as duas características que sustentam a prática são abertura e gentileza. Se fosse só presença, eu acho que eu ia ter desistido anos atrás. Porque é severo, atenção, é sufocante para mim. Não sei sobre vocês, mas preste atenção. Eu escuto aquela professora. Preste atenção. Tem oxigênio nisso e carinho. É um ato de cuidado, né? Autocuidado. E é isso que sustenta a prática. É eu me abrir para aquilo que já está aqui. Que já está aqui. E é curioso que normalmente o ser humano se torna um craque em querer outra experiência, mas não esta. E talvez você está aqui pensando, quando ele vai falar menos? E a gente acaba aqui, porque eu estou querendo já sair. E eu entendo, é compreensível. E o convite é, dá para se abrir um pouco mais para esse aqui? Então, o mindfulness. Não, como você viu na pausa que a gente fez com as pálpebras, é justamente isso. Não é fechar a pálpebra e se desconectar para imaginar que eu estou na Paraty ou, né, numa cachoeira. Não, é justamente onde eu estou e como eu estou. Essa é a pausa. E o benefício está nisso. Então, como a gente pode, até de forma gentil e prática, aprofundar esse tal de presença? A dica é, né, treinar, né, com uma âncora palpável. Não, âncoras, eu só vou falar isso e a gente vai praticar juntos. Né? Uma âncora é uma imagem fantástica, porque é a âncora que a gente precisa quando todo mundo quer pular no mar e não perder o barco. Não é? Então, a última pessoa que vai entrando no mar, o que faz com a âncora? Joga, solte e vai até o fundo, conectado com corda e correntes. Então, pergunta boba, mas eu vou fazer. A gente está lá no mar se divertindo. Né? O barco vai ficar estável, estático, estacionado lá que nem um carro? O que vai acontecer? Vai. Então, não é garantia que, voltando para exatamente o mesmo lugar, a gente vai achar o barco, mas tem âncora. Então, dentro de uma certa margem,
Ele vai para cá, vai para lá. Ok, não parece que é bobagem, talvez parece. Mas uma pergunta, qual é a força desse movimento do barco? Que põe o barco em movimento assim? O mar, a água e o vento. Não, é isso. Então, a âncora que a gente vai seguir agora no treino, né, simples, que eu vou realizar com vocês, é o ar saindo e entrando no corpo. É palpável. E o que acontece? A instrução é, vai seguindo a respiração com sua atenção. Preste atenção nela. Legal? E a respiração serve como uma âncora. Legal. Só que uma coisa, assim como no mar, com o barquinho, em algum momento, né, o oceano, carregado com correntezas, nossa mente, vai levar a nossa atenção para algum lugar. Talvez, seguindo a respiração, de repente você percebe que está pensando sobre aquela reunião que você teve com o chefe, ou aquele preocupante saldo no banco. E daí é, ok. Volte para a âncora. O barco, nossa atenção, pode voltar várias vezes. E essa é a prática. Ou seja, não é linha reta. Ok? Bom. Eu trouxe aqui o meu sininho antigo. É só efeito sonoro, não faz nada de mágica. É só para... Então, o que a gente vai fazer é justamente isso. Então, o que eu sugiro é 2 pés no chão e vai buscando aquela mesma postura que você buscou, talvez sem aquele corrente lá atrás para não doer, ou né, algo em que você se sente apoiado. E as pálpebras estão abertas. Se você já fechou as pálpebras, talvez seja bom abri-los só para registrar. Eu estou aqui. E daí, aos poucos, as cortinas se fecham e perceba ainda o fato de que está aqui na sala e perceba o corpo. E aos poucos, preste atenção no mundo interno. Se abrindo para as várias impressões internas que já estão aqui, sejam quais forem. E transfere suavemente a sua atenção para a expiração e a inspiração. Seguindo ela em cada momento, como se fosse uma leve âncora. E, claro, de vez em quando, a nossa mente, carregada que nem o mar, leva a nossa atenção para longe e a gente fica fora do corpo até. E faz parte. Percebe aquilo? Aham. De novo, olha. E volte para dentro do corpo, renovando a sua presença aqui, agora, na expiração e na inspiração.
E não importa quantas vezes você precisa voltar. Retorne sempre se abrindo para o que já está aqui. A expiração e a inspiração. E agora expanda o campo de atenção para incluir o corpo todo, da cabeça até os pés. Oriente a sua atenção para as pálpebras. E abrindo elas. E de novo, talvez seja compreensível querer continuar com os olhos fechados, mas inclua o mundo externo agora. E perceba, se auto-perceba, se está mais presente ou menos. Há mais ansiedade ou menos? Se está mais consciente ou menos? Ou tudo igual? Não, menos ansiosa. É curioso. A primeira vez que eu fiz isso na Irlanda, com 21 anos, é curioso, é que eu fico contente de ouvir isso. Para mim não foi nada tranquilo. Eu acho que eu fiquei quase com pânico. É verdade. Eu prestei atenção na respiração, ficou mais ofegante. Daí eu pensei, isso não vai dar certo. E ficou mais ofegante ainda. Daí eu pensei, não vai dar certo mesmo. E quando abri os meus olhos, no final estava todo mundo que nem Buda. Daí eu pensei em algo um pouco mais forte, que eu não vou repetir. E foi curioso. Mas então é importante incluir isso. A minha aprendizagem é uma aprendizagem de perceber, uau, eu estou estressado. Né? E esse está impactando na minha capacidade de simplesmente viver. E abriu muita coisa para mim, aquela percepção. E o instrutor foi muito gentil. Ele não falou para mim, próxima vez, conta até 3 na expiração. E conta 2, né? Não. Ele perguntou, como foi o seu dia? Como foi o seu dia? Com 21 anos, eu acho que eu não esperava aquilo. E ele abriu uma chance de eu ver, oh yeah, eu não estou bem hoje. E foi super importante aquilo. Né? Alguém me deu atenção através de uma pergunta humana. Como você está? Então, eu segui a minha respiração agora junto com vocês. Eu quero fechar com esse aqui, para deixar com vocês algumas reflexões. Mas essa é uma reflexão importante, porque como eu falei, eu segui a instrução de seguir a respiração. Eu sigo isso desde 91. Né? E foi assim a minha prática. Tá vendo? Logo no início, né, com a respiração, né, para quem tem uma certa idade, né, foi como se fosse aquela entrada no seriado de Kung Fu. Né? Respiração. Presença total. Né? E daí eu comecei a pensar sobre, qual slide eu vou apresentar agora? Né? E daí eu fiquei fora. Né? Todos os meus professores falaram em todos os momentos, é isso que acontece, Stephen, é isso mesmo. Então eu lembrei, uau, ok. E segui a instrução que é volte. Voltei para dentro, a minha respiração estava um pouco mais ofegante. E também todos os meus professores falaram, não é sempre que você volta para a mesma respiração. Não, eu não gosto disso. Eu quero voltar para Kung Fu. Estava gostoso no início. Né? Porém, eu me abrir para aquilo que está aqui, mesmo que não seja do jeito como eu quero, me faz muito bem no longo prazo. Me faz muito bem. E essa é a instrução. Então, eu fiquei seguindo a minha respiração mais ofegante. E daí eu comecei a pensar,
Por quanto tempo a gente vai ficar aqui? Que é uma preocupação de um instrutor com prazo, né? Que eu não quero atrasar vocês. Olha só, ok, volte. Então eu voltei não só 2 vezes, mas umas 4 vezes, pensando sobre os slides de novo. Não, é curioso. Se alguém esperava um relato meu de uma linha reta, depois desses anos, que bom. Porque se viver não é uma coisa, não é linear. E no hospital e no centro médico, a gente sabe o que significa linha reta. Não, ao mesmo tempo, não é o síndrome de Zeca Pagodinho, que é tipo, deixar a vida me levar. Nada contra Zeca. Mas deixa a vida me levar, talvez seja pior do que linha reta. Eu não sei se é pior, eu não sei qual é o pior. Mas uma coisa, linha dura, linha reta, é severa. E em termos de vontade, ela mata vontade. E ser permissiva demais é ser permissiva demais. Não tem limite. Então, é medíocre. E viver é isso aqui. É ter um desafio na dose certa. Que traz o brilho, o melhor. Que não seja duro demais, mas que tenha. E se não tem, eu sinto muito. Você veio para viver ou para simplesmente andar de forma passiva? Porque na saída você vai ver as contas. Então, eu acho que essa é uma parte da nossa, o que significa viver. O chapeiro na minha padaria, ele chega todo dia com aquele brilho. E eu perguntei para ele. Ele falou, eu quero o melhor pão na chapa de São Paulo. E ele vai todo dia armando um pequeno desafio para melhorar, para lapidar aquilo. E aquele brilho não vem do cheque, gente. Não vem do governo. Não vem vem dele. É amor. E é participativo. É participativo. Transmitir esse princípio para outra pessoa é uma alegria. E todos os estudos sobre bem-estar, todos incluem flow. É chamado de flow. É ter um desafio que é saudável, que não é além das minhas capacidades atuais, mas com certeza não é aquém. E aquilo é o segredo de trazer o melhor. E esse é um belo exemplo. É um pequeno desafio, não é fácil. Mas se está sendo duro consigo mesmo, eu sugiro menos. E se está fazendo no passivo, eu sugiro um pouco mais. Até você acerta. Né? Ok. É curioso, é uma coisa tão simples, mas tem tanto dentro dessa aqui. Bom, mas a gente não tem muito tempo, eu quero terminar. Então, agora são alguns treinos básicos. Eu não sei se a equipe pode receber um PDF desse palestra, junto com todos esses aqui, para livrar todo mundo de não precisar tirar foto. E daí, posso... Vocês querem? Daí a gente coloque toda essa informação. Sim. Claro, é uma pergunta boba. Não! Volta para o seu país, meu. Bom, a gente tem que se divertir. Mas, enfim. Bom, treinos básicos de mindfulness. Então, esse aqui é algo que vocês vão receber. Mas vamos olhar. Pela manhã, assim que acordar, talvez a lista já apareceu. Preciso fazer. A sugestão é, a lista pode esperar. Eu estou vivo. E perceba, nos primeiros momentos do dia, que eu estou vivo. E veja se cuidar dos primeiros momentos, dessa forma, sentindo o peso do corpo, a respiração, se esse impacta de forma benéfica no seu dia. Só isso. Não, se você está aqui e pensando, e sempre tem alguém, eu acordo que nem lobisomem, eu não vou conseguir isso.
Né? Eu entendo, eu te compreendo. Então, depois de tomar o banho, daí perceba como você está. Ou depois daquele primeiro balde de café. Ok, agora estou vivo. Então, eu acho que eu cobri todas as possibilidades. O princípio é, cuide dos primeiros momentos do dia. Segunda coisa, durante o dia, tire alguns momentos para simplesmente fazer aquilo que a gente fez com as pálpebras. Né? Não precisa nem fechar os olhos. Não precisa chamar a atenção. Tire uma pausa para se renovar e lembrar, eu não sou um fazer humano, eu estou vivo. E talvez isso até impacta de forma benéfica nas tarefas. A nossa pesquisa com o SESI mostrou que sim. Focando nas atividades, é curioso, umas tarefas podem ser transformadas em práticas de mindfulness. O ato de andar, o ato de responder e-mails, o ato de conversar com as pessoas, né? O ato de atender telefone. Eu lembro uma pessoa que falou, o telefone, o som do telefone virou alguma coisa ruim vai acontecer. Bling, bling, bling. E daí os colegas no escritório falaram, você não prestou atenção, você é muito ríspido com o cliente. E ele veio para o curso e o primeiro experimento pequeno dele foi, e ele inventou isso, agora escutar o som do telefone como uma chamada para despertar presença. Então, esse foi um participante do Flow. Essa é uma pessoa que está participando. Né? Próxima coisa. Não, esse é difícil para mim. Traga consciência para o ato de falar e ouvir. Não sei se você já fez isso. Mas aquela vontade de né, já responder com uma opinião, né? E já armar uma resposta e não ouvir. Esse é muito difícil para muitas pessoas. Na hora de entrar num novo ambiente, estou no piloto automático. Né? O presidente do 3M, ex-presidente, o Jorge Machado, um mexicano, ele fazia isso no início de todas as reuniões. E ele chegava primeiro e fazia isso. Terminando aqui, para se recuperar de um estresse, faça uma pausa renovadora. Ou vai seguindo essa prática que a gente trouxe hoje. E veja o que acontece. Identifique maneiras que você pode se renovar sem ter que sair da empresa. É bom tirar férias, mas se você já tirou férias faz 2 semanas e você quer tirar férias de novo, e não é raro. Eu sugiro que você olhe para aquilo que você está fazendo nas férias e veja se tem a ver com aquilo que a gente trouxe hoje, porque talvez você pode se renovar no dia a dia. E à noite, antes de deitar-se, traga a sua atenção sentado lá na cama para o movimento dentro de você. Eu faço isso. E daí, o que acontece? Vem sono profundo. Capoto, durmo. E não acordo. Só no dia seguinte eu acordo. É bom que eu não esqueci essa parte. Gente, você entendeu? O que desse encontro agora mais impactou em você? Né? Foi sobre piloto automático, atenção alienada, ou talvez algo sobre o valor de uma pausa? Né? E daí, o que seria seu próximo passo nas próximas 24 horas? Né? Talvez se chegar, eu vou mandar para vocês o PDF e já talvez abrir o link de uma prática gravada lá e realizar o negócio. Tem pessoas aqui que fizeram o curso com a gente em 2011, 2012. E foi assim como a gente ensinou. Talvez é isso. Né? Mas eu quero terminar aqui dizendo que é possível, sim, viver uma vida plena. Junto com os altos e os baixos. E não só resistir querendo outra coisa. É possível. Né? Então, de certa forma, sejam bem-vindos.
para a sua vida, que talvez está esperando, aguardando você faz tempo, né? E, ao mesmo tempo, como eu falei, e mostrei talvez também, a vida não é uma linha reta. Então, ao mesmo tempo, é garantido. Você vai se tornar Sr. Duffy várias vezes, né? E não é que é errado. Faz parte do grande despertar, né? Então, talvez, se quiser saber o que seria, o que é viver, o que significa viver, né? A minha resposta hoje é, volte sempre e depois me conta. Obrigado. Bom, o professor Stephen estava aqui falando e eu pensando durante a palestra. Que sorte o Brasil que ele nos escolheu para se radicar aqui. Azar da Irlanda que perdeu uma pessoa fantástica, em parte, né? E eu acho que ele conseguiu uma coisa que é muito difícil e que foi o seu propósito aqui hoje, que é fazer com que nós todos estivéssemos presentes, prestando atenção. E isso realmente é um exercício difícil e tem que ser feito dia a dia. E a gente se policiar para estar sempre presente e aproveitar o melhor da vida. E, da mesma forma, eu acho que tudo que foi dito aqui hoje melhora a gente como ser humano e ajuda a gente, por exemplo, a melhorar o nosso pão na chapa processual. Trabalhar, né, com mais alegria e para fazer sempre melhor. Era isso. Eu agradeço a presença de todos e do professor Stephen também, pela disponibilidade, pela generosidade de ter vindo aqui hoje, nos transmitir esse conhecimento que vai conosco até o final da vida. Muito obrigada. Doutora Raquel tinha que quebrar o clima falando de processo, né? Eu saí daquela, fui lá, fiquei totalmente fora. Já estou fora, né? Estou fora pelas próximas 6, 8 horas, senhora. Mas, então, não tenho muito a acrescentar depois dessa vivência tão rica com o Stephen Little. E também essa impressão, essas palavras da doutora Raquel me ocorreram enquanto eu assistia à palestra, de pensar nessa trajetória bonita de vir de um país tão distante, né, tão diferente do nosso. Eu conheci Dublin, gostei muito e sofri bastante, porque foi em janeiro, não é? E vir ao nosso país e, hoje em dia, exercer um trabalho tão bonito, tão proveitoso para todos nós. Então, muito obrigado mais uma vez, Stephen. E, então, todos fiquem à vontade, se quiser se despedir, usar da palavra, nós receberemos esse PDF com o material da palestra.